Sou Thiago Pinardi, mano. Tudo tranquilo com você, mano? Fala, mano. Tudo na paz, tranquilo? Sensacional demais, mano. Como que tá aí? Tá calor, tá frio? Cara, aqui em Floripa tá meio frio, mas tipo, fechadinho em casa tá de boa, ficar com a camisetinha, tá tranquilo. Olha só, e essa camiseta aí, qual que é dela? Tem cerveja e código aí também. Cara, olha só, velho, Ambev Tech, né? Ó, Com, novidade, inclusive, hein, mano? com certeza, né, velho? Que foda, sensacional. Puto orgulho, mano. Ó, vamos lá, sem mais delongas, pra você ter bastante tempo aí pra, mano, arrebentar, tá ligado? E eu queria só falar o seguinte, ó, é assim, ó, é uma honra para mim ter o Thiago aqui, mano, e falando principalmente sobre esse tema, porque eu acompanhei assim há algum tempo, assim, não vou falar que faz muito tempo, mas há bastante tempo eu venho acompanhando toda essa thread aí, você é zica, mano. Só isso que eu queria falar um puto orgulho, mano. Vai Cara, lá, valeu, valeu. arrebenta, Thiagão. Falou, pessoal. Então, uma satisfação enorme aqui poder fazer parte desse evento aqui que tem um significado extremamente importante. E E aí a ideia aqui era trazer essa talk falando um pouquinho dessa minha jornada, que como o Jefferson falou, ele e o Gomex aí foram um dos principais incentivadores e apoiadores para que fosse possível eu fazer essa transição da melhor forma possível e no fim acabou saindo melhor do que eu imaginava. Então, a ideia aqui é focar mais nessa transição mesmo. Tá? Essa palestra aqui, a parte mais técnica dela, ela foi apresentada no primeiro momento em 2019 no Tia Linux Porto Alegre. Depois ela foi submetida ao DevOps Days Porto Alegre em 2020, porém o evento não aconteceu devido à pandemia. E esse ano eu não consegui, devido a alguns problemas na agenda, apresentar essa palestra no mesmo DevOps Days Porto Alegre. Então aqui a ideia é focar mais nessa parte de transição mesmo, até por causa do tempo. Então vamos lá. Caras, quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Finardi, mais conhecido como Finardi. Eu sou o pai de uma adolescente linda, Alanis, esposo da Melina, uma mulher forte, empreendedora, ex-militar também. Acabou saindo antes de mim do exército, seguindo o sonho dela, abrindo uma empresa. E, e ela está assistindo. Eu disse para ela, não, vai ter pessoas lá, pode ficar tranquila. Ela disse, será que alguém vai assistir essa palestra? Cara, tá aqui como o Jefferson sempre faz, tá aqui o Instagram dela ali, o Mel Vig Snacks. Cara, não vai custar nada, entra lá e põe lá o hashtag DevOps Extreme, tá? Para ela ver que tinham realmente pessoas assistindo essa palestra. Então, sou um site Reliability Engineer na Ambev Tech. Cara, uma empresa sensacional, que eu me orgulho de fazer parte. A gente trabalha com coisas lá que todo mundo gosta de trabalhar, automação, pipeline, Terraform, cloud, tá? Então, logo mais eu falo um pouquinho mais sobre isso. Cara, eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, sou pós-graduado em gestão de segurança de informação e mestrando em computação aplicada nas áreas de IoT e sistemas distribuídos. Sou participante ativo da comunidade técnica. Cara, ó, quem é mais antigo lembra do Fórum Internacional do Software Livre, que era sensacional. Então, eu participei praticamente de todos, pude ser palestrante de 2013 a 2017. Então, foi muito interessante essa experiência. E eu sou um lazy sysadmin, né, cara? Eu sou sysadmin dos tempos antigos aí e sempre tive um pouco de, entre aspas, né, preguiça de refazer um determinado trabalho. E o objetivo sempre foi automatizar, através de scripts, aquilo que era repetitivo. Cara, não vou perder essa oportunidade. Olha as vagas aí, gente. Se você quer fazer parte aí, ó, da maior cervejaria do planeta aí, né, quer inovar, cara, entra lá no GUP da Ambev, acompanha aí no Instagram, tem o podcast no Spotify.
Tá? Quem quiser lá, achou uma vaga interessante, cara, pode me chamar ali, a gente troca uma ideia, e aí eu posso orientar aí a seguir quais os passos aí para te talvez fazer parte aqui da nossa equipe. Opa! Aí eu cliquei lá, né, cara? Sempre, olha aí. Eu cliquei no link. Vamos voltar para a apresentação. Olha aí, probleminhas, probleminhas, probleminhas. Aí. Vamos lá. Então, cara, qual é a ideia aqui? Passar um overview bem rápido sobre um projeto que foi implementar algumas técnicas DevOps em uma infra tradicional. A gente entende como infra tradicional uma sala de servidores com top of rack, com switch core, switch de distribuição, storages, alguns appliances para firewall e coisas do tipo. Onde é que veio essa inspiração, tá? Em 2018, eu participei desse Red Hat Summit e aí eu assisti essa palestra e achei sensacional a forma do que o Aidan tratou alguns pontos específicos para implementar técnicas e metodologias, né, DevOps, dentro do Exército Britânico. E aí eu chamei ele, troquei uma ideia e para entender melhor como é que ele tratou alguns pontos que eu tinha dúvidas. E aí surgiu, então, né, esse projeto aí. Por onde que era a ideia começar, né? Será que seria interessante começar pela cultura? Mas no ambiente no qual eu estava inserido, era exatamente talvez o ponto mais complicado para se fazer isso. E aí, será que era partir para automação? Cara, mas eu vou automatizar o quê? Como é que é essa infraestrutura? Eu não conheço muito bem a infraestrutura, então eu acho que é uma furada. Cara, vamos monitorar? Ah, mas eu vou monitorar o quê? Qual é o escopo que eu quero, né? Quais são os recursos que eu quero monitorar? Qual é o tipo de métrica que eu quero coletar? Será que é padronizar o ambiente? Para a gente ter um ambiente mais homogêneo, para ter uma noção melhor de como controlar tudo aquilo, né? Será que é gerenciar a configuração, etc? Cara, então, o plano, na realidade, era aplicar esses conceitos que DevOps, né, sejam culturais ou ferramentais, etc. O objetivo era um só, né? Era tornar ágil uma infraestrutura tradicional. Então, para isso, basicamente, a gente pensou, cara, vamos padronizar essa infraestrutura, porque assim a gente já conhece aquilo que a gente pretende tornar ágil. Depois a gente implementa um sistema de monitoramento que seja efetivo para isso. Como nós já vamos conhecer a infraestrutura, a gente passa a coletar essas métricas e aí a não só monitorar sintoma, mas focar mais na causa dos possíveis problemas que possam vir a acontecer e dar uma visibilidade maior para a gestão, né, para que eles consigam ver o nosso trabalho, digamos assim. E aí partir para a terceira fase, para infraestrutura como código, que a ideia é fazer o provisionamento dos recursos via código e gerenciar as configurações desses recursos que foram provisionados posteriormente. E aí tem a quarta etapa, que seria a automação, né? Que é focar em incidentes e recursos. Que aí é baseado no nosso monitoração, em todo aquele sistema que já vinha sendo definido e provisionado via código, a gente poder abrir incidentes e resolver possíveis incidentes de forma automatizada. E a parte de monitoramento e backup, para que quando um novo recurso fosse criado através do provisionamento via código, ele já viesse monitorado e também com configurações de backup para aquela aplicação específica. Cara, como eu falei, então, a gente precisou fazer um teste, tá? Esse teste foi a padronização das estações Linux, que a gente pretendia
utilizar scripts para fazer a gestão dessa configuração inicial da máquina, para que ao final do dia, baseado em alguns questionários, né, umas variáveis que fossem passadas pelo script, a máquina estivesse pronta, independente para qual organização ela fosse ser enviada, né? Então, nesse momento, até algumas pessoas podem pensar, cara, por que vocês não utilizaram uma ferramenta tipo Ghost ou algo nesse sentido, né? Quando nós não temos uma infraestrutura que seja homogênea, né, que não é o mesmo hardware, isso se torna um pouco mais complexo. E quando nós temos organizações que utilizam recursos distintos, essa configuração tem que ser feita durante o provisionamento, para que não apenas a configuração no Active Directory seja configurada corretamente, como o acesso aos storages, a configuração dos proxies e coisas nesse sentido. Então, aquilo que demorava às vezes 2, 3 dias, acabou sendo executado no mesmo dia, né? em um turno, 2 turnos. O segundo passo foi padronizar o ambiente da virtualização. Tá? Nós tínhamos lá ainda o vSphere na versão 5.5, a gente precisou fazer a atualização para a versão 6.7, mas não só isso, o mais interessante foi que antes esse cluster de virtualização ele era ligado diretamente num switch core e aí o storage também ficava nesse switch core, fora todo o tráfego que passava por ali. Então a gente segmentou isso fazendo uma redição separada, segregando esses dados e ligando o storage com dupla abordagem, tudo diretamente nesses hosts, né? Então tiramos aquele gargalo que tinham anteriormente e o maior benefício disso foi que a partir dessa modificação se tornou possível criar interfaces VNets com 10 gigabits, né? O que antes era limitado a apenas 1 giga. E aí, tanto o tráfego ficou mais fluido, quanto o próprio backup, né? Sendo executado de forma mais rápida. Cara, e aí é a questão do monitoramento, né? Até tinha o Nagios antes, foi implementado o Zabbix, e aí a gente pensou em já adicionar os agentes desses Zabbix durante o provisionamento das novas máquinas, na questão do monitoramento do cluster, eu acabei utilizando o Telegraph para coletar essas métricas, sendo armazenadas no InfluxDB, para posterior visualização de toda essa status de saúde do cluster através do Grafana, né? Então, aí nós tínhamos dashboards específicas para controlar aquele cluster e conseguíamos verificar a saúde das máquinas virtuais que estavam rodando lá. Uma outra coisa que foi feita posteriormente, utilizando o Grafana, é definir esses dashboards que acabem auxiliando a gestão, né? Então, dando uma visão mais global do funcionamento da infraestrutura, assim como auxiliar na tomada de decisão e verificar se os SLOs, os SLAs, os SLIs estão de acordo com aquilo que a gente queria. Eu coloquei aqui embaixo o Graylog, porque nós tínhamos um servidor de logs, um sslog, porém não tinha visibilidade alguma disso. Então, fiz alguns testes utilizando o Graylog para que ele servisse lá como base, né, para esses logs serem enviados para um ponto único, porém criando dashboards para que desse uma visibilidade maior para aquilo que estava acontecendo naquele exato momento. Então, poderia... eu sempre costumo falar, né, mais para frente até, às vezes a gente olha uma determinada ferramenta e pensa, cara, por que a gente não fez assim, por que a gente não fez assado, por que não usou outra ferramenta? O mais importante disso é o conceito, né? O que a gente quer, qual é o objetivo principal disso? A ferramenta que nós vamos utilizar, isso fica para segundo plano. O importante é resolver um determinado problema, né? E nesse monitoramento a gente conseguiu deixar um ambiente mais observável, a gente conseguiu ter ações proativas para isso e também dar uma visibilidade maior, né? Nível de gestão.
A questão de infraestrutura como código ali, foi implementado o provisionamento das VMs lá, poderia ser extensível a qualquer outro recurso que fosse possível fazer isso, mas o objetivo é que, baseado em um template e utilizando o roles do Ansible, tu dissesse, por exemplo, passando o parâmetro apenas, olha, eu quero um CentOS 7 que seja um web server, um Nginx da vida, e que tenha, por exemplo, um Joomla. Então, baseado em tags que eram passados por parâmetro, o playbook, ao final, te entregava aquilo que tu solicitou. E isso, no futuro, poderia ser melhorado ainda utilizando um AWX, por exemplo, para que outras pessoas pudessem fazer a, 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 a interação, né, com esses playbooks de uma forma visual, mais fácil. A parte da automação ali, a ideia, então, era poder customizar esses processos para ter a agilidade, né, nos processos. Quando tudo tivesse pronto lá, monitoramento e a gestão de configuração, a gente conseguisse automatizar a abertura dos chamados, por exemplo, com algum incidente que aconteceu, se uma torre lá parou de responder, uma torre rádio, a gente sabe que isso é um problema, abre um ticket, por exemplo, com a empresa que faz manutenção disso. Tá? Então, são possibilidades que poderiam ter sido implementadas, eu acabei saindo antes, né? Não finalizei muita coisa. Ali tem uns playbooks para interagir com equipamentos, e isso é interessante porque muitas vezes, quando tu está numa infra tradicional, não basta tu colocar a aplicação rodando, né? Tu tem que interagir com as caixas lá, com os appliances, para poder configurar, seja alocar um DNS, seja alocar um IP público, seja provisionar um certificado, certo? Então, por exemplo, nossos certificados eram provisionados dentro do appliance do Big IP, o F5, e aí, que era o nosso full proxy, e isso tudo lá de forma automática, né? E os tal dos containers e o Kubernetes, né? A nossa experiência foi foram várias dificuldades, né? Não sei se quem conhece o Marcelo, que trabalha no Serpro, ele até tem um canal na Twitch também, é o Marcelo Dev SRE. Cara, ele sempre comenta que Kubernetes em on-premise é Kubernetes the hard way, né? Então não é fácil isso, é bem complexo. Então nós tivemos umas experiências lá utilizando o Kubernetes the hard way. Também utilizamos alguns testes com Rancher para facilitar o processo. E as imagens lá dos containers que a gente chegou a trabalhar ficaram no registry do Harbor, né? Então, foram algumas dificuldades e com isso a gente viu que nem tudo é para container, é óbvio, mas conseguimos lá fazer as web server rodarem tranquilo em container, resolver um problema que resolveria, né, totalmente um problema que antes, quando o Nginx, por exemplo, dá problema e tu tem mais de um site lá sendo hospedado, todos vão cair, né? Alguma configuração é equivocada. Então, quando a gente isolar isso somente em um container para cada web server, isso não acontecia mais. Então, beleza. Quais foram as principais dificuldades nesse cara aí, nesse projeto? Em primeiro lugar, foi empatia, tá? Os culturais, obviamente, foram os principais. A empatia, porque sabe aquela coisa, tu chega com uma determinada solução para apresentar e a primeira pergunta é, cara, quem vai ser o responsável por isso? Eu não vou mexer com isso, eu não vou ser o responsável por isso. Então, tu trazia algumas soluções e os empecilhos vinham em primeiro lugar, né? Ou então, assim, cara, isso não é problema meu, isso aí não é eu que tenho que resolver. E a gente sabe que a gente tem que entregar funcionalidades, né, cara? A gente tem que melhorar a vida das pessoas, né? Então, é um dos problemas que foram os principais, assim, o principal, talvez.
a mudança e experimentação não eram bem vistas, né? Então, isso era extremamente complicado. E caso desse errado alguma coisa, cara, o blameless não existe, tá? Simplesmente é assim, o ambiente busca um culpado, esse é o detalhe. A grande diferença é essa, então tem que ter um culpado. Se algo deu errado, quem é culpado? E aí, se alguém é culpado, talvez ele deva ser punido, certo? Então, com isso a gente aprende um grande ponto, né? Até o Fernando Weick fala isso, que, cara, quando tu pune alguém por tentar inovar, tu tá muitas vezes acabando com o desejo dessa pessoa de querer melhorar as coisas. Então, isso tem que ser levado muito em consideração quando esse tipo de situação acontece. As partes dos recursos, né? Então, material, muitas vezes os equipamentos eram antigos, era muito antigo, era sem garantia. Pessoal, né? Por muito tempo eu fui um exército de um homem só nessa área, lá dentro, mas com o tempo foram chegando pessoas que acabaram somando realmente e auxiliando, pessoas que têm uma visão diferente daquilo que é arcaico, e eu acredito que ficou em boas mãos, assim, aquelas mudanças que eu tinha começado a tocar. E treinamento, né, cara? Treinamento não existe. Lições aprendidas. Cara, lições aprendidas é tu acreditar no teu projeto, velho. Se tu acha que aquilo vai melhorar de alguma forma a vida das pessoas que vão fazer uso do teu sistema, do teu ambiente, e tu acredita nisso, segue firme, tá? Segue estudando, segue fazendo testes, faz prova de conceito. Poder contar com uma líder, né? Um líder é fundamental. Eu tive, por alguns momentos, pessoas que abraçaram a causa, se puseram à frente como uma barreira, assim, entre aquilo que, de certo modo, é muito arcaico, ultrapassado, com aquilo que a gente estava tentando implementar. Então, eu pude contar com pessoas assim que acabou tornando possível melhorar muitas coisas nesse sentido. Baby steps podem auxiliar, porque como é muita coisa, né, que a gente pensa em implementar, a melhor coisa é fazer pequenas entregas, né? Então, talvez focar em pequenas coisas e ir entregando isso passo a passo para que o teu êxito seja maior, né? Melhor. E aí apresentar essas métricas a nível de gestão, né? Então, para que o pessoal consiga perceber lá as melhorias do sistema, né? Como um todo. Cara, mas como assim, né, meu? Bem rapidinho, então, de militar a SRE, né? Como é que isso aí aconteceu? Cara, eu posso dizer para você isso aqui, é o que a minha esposa fala. Aqui é um cara sério, aqui é um cara sério e aqui é um cara feliz, certo? Então, esse cara que está hoje dando a palestra aqui é um cara que passou por esse processo aqui. Em 2015, eu entrei num concurso como oficial técnico no Exército. Em 2017, eu participei da minha primeira vez que eu fui no DevOps Days, Porto Alegre, e vi muitas palestras e achei sensacional aquilo. E nunca tinha ouvido falar de praticamente tudo que falaram lá. E aí eu pensei, cara, eu preciso aprender isso aí. Eu assisti uma palestra também eu esqueci o nome agora, mas ela era uma palestrante e ela falou, cara, se vocês não conhecem esses assuntos que eu falei nessa palestra e vocês são administradores de sistema, vocês estão fora do mercado. Isso era 2017. Aí eu também havia participado do Red Hat Summit e aí fiz o curso de Docker em 2017. Em 2019 lá eu participei novamente, né, do DevOps Days Porto Alegre. Eu submeti essa palestra aqui a nível técnico para o Tia Linux Porto Alegre e apresentei ela. Eu fiz o Container Expert do Jefferson. Eu fui aluno da primeira turma do Ansible dele e implementei muita coisa e fui a diversos eventos ali, né, cara. 2020 veio a pandemia, mas eu fiz o infraestrutura
como código expert, fui aluno do Gomex em Terraform, e aí, né, coloquei algumas coisas ali do DevOps, né, como eu falei, algumas práticas implementadas no Exército, que outras pessoas hoje vêm tocando, e como eu falei, tem uma visão diferente daquilo que é ultrapassado e arcaico. Essa palestra ela foi submetida a nível técnico para o DevOps Days Porto Alegre em 2020, né, como eu falei, veio a pandemia, o evento não aconteceu. Eu já havia decidido que queria sair do Exército, vinha me preparando para isso, e minha esposa sempre me incentivou para tomar essa atitude. Isso me submetia a um processo seletivo e fui aprovado como SRE na Asian Technologies. Cara, eu tenho que falar isso, essa empresa é sensacional. Eu fiz parte 7 meses, foi uma universidade para mim lá dentro. Eu aprendi muito sobre monitoramento lá dentro. O pessoal é sensacional, uma equipe fantástica. A Ásia é uma CDN, né, que na verdade é uma plataforma de edge computing que entrega a possibilidade de serverless na edge. Então, fora a questão de CDN mesmo, eles têm inteligência na borda, isso é fantástico. E aí aceitei, cara, esse ano. Antes disso, eu fiz a formação do SRE do Google Cloud, né? Me deu uma visão sensacional sobre o conceito assim do SRE. E aí aceitei aí o desafio de fazer parte do time da Ambev Tech. Cara, sensacional as coisas que a gente consegue fazer por lá. Então, eu queria muito poder trabalhar com cloud, com Terraform, com Ansible, com, cara, functions. Então, ali a gente consegue fazer tudo isso. São vários, mexer com pipeline, padrões, Kubernetes. Então, já deixo a dica aí, né? Se vocês curtem esse tipo de trabalho, bora colar lá no GUP e verificar as vagas em aberto. E aí, como um SRE sempre é uma disciplina, né, digamos assim, que está sempre em atualização, cara, aí tem algumas ferramentas ali que eu já pude trabalhar. Então, claro, faltou muita coisa, né? Mas para vocês verem o quão grande é o leque de possibilidades que a gente consegue abrir para poder trabalhar nessa disciplina aí, que é sensacional. Aqui, então, vocês podem me encontrar, tá? Tem ali o meu blog, eu ponho alguns artigos ali, uma hora ou outra. Tem ali o Twitter, o Instagram, e caso queiram chamar em qualquer uma dessas redes aí para trocar uma ideia, eu estou à disposição aí. Desculpa o tempo corrido, eu sei que eu falei muito rápido, mas obrigado aí, pessoal. Mano, sensacional demais, velho. Que transição. Quando a galera acha que tudo é assim de uma hora para outra, mano, olha só como que foi. E ficou muito legal esse teu mapa aí, essa tal trajetória, o roadmap aí. Mano, parabéns. Eu tenho que falar assim, parabéns, mano. Você, não, valeu. Tá ligado? Você é zica mesmo. Parabéns. E agora tá uma empresa foda, mano. Tá se divertindo de montão lá, mano? Cara, isso é uma sensação, assim, é fantástico, né? O pessoal lá é fenomenal. Assim, eu chego... Bom, eu tive eu fiquei 6 anos num ambiente que não tinha nada a ver com isso, né? Sim. Então, é uma alegria diária, assim, o pessoal lá. A gente trabalha muito feliz. Foda, né, isso é muito louco, velho. É muito louco. E parabéns, velho. Espero que você... Mano, continue desenrolando da mesma forma brilhante que você faz, e mais do que isso, com esse pensamento de que é importante compartilhar essa história, porque enquanto você falava, teve uns 3 aqui já que falou que tá na mesma pegada, tem gente que inclusive do Exército aqui também tá assistindo, falando a mesma pegada, que tá na mesma pegada, que tá no exato momento que você estava, quando estava descrevendo determinada parte lá. Tem gente que tá falando que tá na empresa, que não é nem em repartição federal, pública, nada, tá falando que tá em empresa e se identificou muito com o que você falou. E isso dá muito gás pra galera pegar e tipo, mano, não, tá errado isso aqui, não é pra ser assim, não. A gente normaliza muita coisa. Exato. Uma vez eu fui dar um treinamento, quem é de São Paulo conhece, só um minuto.
A garganta já tá indo pro saco já. Mas tem um lugar em São Paulo chamado Panelão. Panelão, ele não sei se você já ouviu falar, mas é como se fosse a base da Polícia Militar de São Paulo, ou uma das principais bases da polícia. E lá tem um monte de sala de aula. Mano, é legal pra caramba. É uma estrutura bem legal. E os caras, eu fui lá dar treinamento para eles de Linux, mano, sei lá, eu era jovem ainda nessa época. E lá, mano, os caras, eles têm muito orgulho de falar que eles processavam a própria folha de pagamento, que não era a Prodesp, porque todo o resto é a Prodesp. E os caras que faziam dele. E aí, cara, o curioso, conversando com os malucos, muito firmeza, tudo polícia, tá ligado? Tudo firmeza pro caralho. E, tipo, soldado, cabo, sargento e tal. O salário que eles tinham na PM, que infelizmente é uma grande vergonha no Brasil, é o salário de polícia, professor, infelizmente. Tipo, o salário dele, cara, era tipo 1/3 do que pagava o mercado, tá ligado? Nossa. Com o conhecimento que os caras tinham. Os caras eram muito zica, mano. Eles tinham lá, tipo, os caras trabalhavam pro décimo, mano. Eles faziam a folha de pagamento deles, que não é pequena, velho, tá ligado? Olha qual deve ser o número de policiais militares de São Paulo. Gigante, tá ligado? E eles que faziam tudo, me levou lá dentro com o maior orgulho para mostrar o CPD, tá ligado? Mostrando como que funciona. Deu até uma zica aí, porque eles me tiraram de uma sala, porque eu cheguei lá, eu fui, 2 semanas, rapidinho, a Letícia já tá aqui no backstage. Eu não tô reconhecendo a Letícia, eu acho que quem tá aqui é outra pessoa, eu acho que é a Helena que tá aqui, mas tá tudo bem. Mas daí eu fui lá, eu fui um mês antes, eu fui para Brasília dar treinamento no Ministério do Exército. Era o Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército, tá ligado? Lá no Ministério do Exército Sim, mesmo. sim. E aí a galera que era lá era aquela galera que era temporária, tá ligado? Que era tipo universitário, tinha nível superior e fica lá por 10 anos, rolê assim, tá ligado? Mano, só tinha os malucos pica. Dava aula na Universidade de Brasília, era capitão, major e a porra toda. E eu, mano, cheguei e mano, desse meu jeito, você me conhece há bastante tempo. Tipo, mano, cheguei assim e falei, firmeza todo mundo, mal da hora, tal, porque, tipo, eu não vou pegar e não vou chamar você de capitão, de tenente, tá ligado? Vou chamar você de José, Joaquim e tal, porque aqui, mano, daí fica todo mundo não corre o risco de falar alguma coisa que não é pra falar, sei lá. E a gente tá numa sala de aula, eu sei que tô aqui dentro do Ministério do Exército, mas, mano, vou lá no prédio do Ministério do Exército. Daí, mano, os malucos com firmeza, é isso mesmo, que não sei o quê. Eu fui comer ainda, me dei bem, porque fui comer no refeitório dos oficiais. Então, eu achei mancado isso aí, mas enfim, tá ligado? Comi bem e tal. Daí, cara, beleza. Falei, mano, os malucos aí já foi tudo suave. Imagina só, eu vou fazer a mesma coisa lá no Panelão, na PM. Cheguei a fazer isso daí lá na PM. Daí cheguei a mesma coisa, mano. Falei exatamente a mesma coisa. Falei, mano, que isso, que aquilo outro, né? Porque eu não sei, então eu vou chamar todo mundo de, né? Pra ficar todo mundo mais tranquilo. Mano, o maluquinho saiu da sala, foi lá, falou com o coordenador, me tirou da sala, mano. Nossa, cara. Daí eu fui dar o treinamento em outra sala. Mano, se tiver algum PM que assistiu o treinamento comigo no Panelão aí, aí no chat, dá um toque. Porque daí, mas foi suave. Porque, tipo assim, era tipo, sei lá, velho, tinha 6, 7 instrutores lá no rolê, tá ligado? Era pra treinar a polícia pro caramba, assim, tá ligado? A galera que trabalha com tecnologia. Daí foi isso, mano. Daí foi, caralho, eu fiquei mó devera chateado, mano. Devera chateado. Não é. Bem, é complicado. Mas infelizmente, eu fui tonto também, eu tô lá dentro, eu tenho que agir de acordo com o que manda o ritual deles. Eu não posso chegar lá e achando que eu sou especialzão, não. Então, mas hoje eu sou mais maduro, hoje eu entendo isso. Cara, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com você, mano. Um prazer ter você aqui. Eu espero você lá no Mutirão também. Eu que agradeço. Muito obrigado, Jefferson. Pessoal, qualquer coisa, só chamar, trocar uma ideia. Fechou, mano. Um abração. Se cuidem. Um abração. Até mais, mano.